Rapaz, eu vou falar pra você que eu me apaixonei pelo tal do souvlaki, cara, que é o churrasco grego. Lá no Brasil a gente comia lá, né? Só que não é o verdadeiro. No Brasil nós comia o nosso pão francês, né? Que é o pão francês Com carne. com o rodízio de carne, lá com o guiro de carne, né? Agora, quando eu cheguei aqui na Grécia, quando eu comi pela primeira vez o churrasco grego, o souvlaki, cara, eu me apaixonei. Eu sou apaixonado mesmo pela merida, pela porção. Merida gyro hirino, cara, que é a porção de porco mesmo, cara. Se deixar, eu como toda semana. Fala pessoal do GregoCast, hoje temos um convidado mais que especial, Leonardo Jesus, ex-jogador na Grécia e no Brasil, que jogou por diversos clubes como Portuguesa, Internacional e na Grécia como Olympiacos e o PAOK. Obrigado por vir. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. Léo, fala pra gente um pouquinho dos clubes que você jogou e como foi vir parado aqui na Grécia. Cara, eu passei por Portuguesa, Olympiacos, Internacional de Porto Alegre, PAOK, Atlético Goianiense, Vila Nova, Mojimirim, Bangu, entre outras equipes. No começo da minha carreira eu comecei jogando na Portuguesa de Desportos, entrei nos juniores lá, aí joguei 4 anos no profissional. E no último ano, em 2007, quando estava lá, nós tivemos um ano vitorioso. Nós fomos campeões da A2 do Campeonato Paulista e tivemos acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E com isso, tinha alguns goleiros do Olympiacos assistindo alguns jogos da Portuguesa. E nesse meio termo, eles gostaram do meu futebol, entraram em contato comigo, fizeram uma proposta e me trouxeram para o futebol grego. Como foi a primeira impressão de jogar aqui na Grécia? Cara, eu tomei um choque, não vou mentir não, porque nunca tinha saído fora do Brasil. Pra mim foi uma cultura totalmente diferente da brasileira, né? Então, no começo eu tive um pouco de dificuldade com a língua, mas tinha bastante brasileiro aqui que pôde me ajudar. Você jogou em 2 times grandes aqui na Grécia, rivais. E aqui na Grécia temos uma rivalidade muito forte. Como foi jogar no Olympiacos e depois jogar no PAOK aqui da Grécia? Cara, como você falou, né? São duas grandes equipes de grande expressão aqui na Grécia, né? Eu tive a felicidade de passar por 3 anos no Olympiacos e depois 6 meses no PAOK. No Olympiacos eu consegui mostrar mais o meu futebol, porque pelo tempo que eu fiquei mais aqui, né? E no palco foram só 6 meses, né? 6 meses, lá infelizmente eu acabei tendo uma lesão e não demos seguimento no meu contrato. Mas são 2 equipes de grande rivalidade, né? Eu lembro que quando eu estava no Olympiacos, eu fui jogar contra a equipe do palco lá no estádio deles lá, cara. Chegamos pra desembarcar no estádio, o pessoal jogando bomba, gás de pimenta. Nós entramos no estádio, a torcida xingando a gente de tudo quanto é nome grego, virando de costa, é uma coisa de louco. E a nossa torcida também na época do Olympiacos também não deixava muito barato, quanto o pau que vinha jogar aqui no nosso estádio também, era coisa de louco. Foram 2 experiências incríveis. Aqui na Grécia é um pouco diferente do Brasil. Teve algum choque cultural que você sentiu? Muito, cara. Eu senti muita dificuldade na língua, porque saí do Brasil nem falando português direito. Aí eu cheguei aqui, o pessoal falando uma língua. Lá no Brasil a gente tinha aquele ditado, né, pô, que quando uma pessoa falava alguma coisa, a gente dizia assim, pô, tá falando grego? Porque literalmente a gente não entendia nada, né? Literalmente esse ditado fez todo sentido pra mim quando eu cheguei aqui na Grécia, cara. O pessoal falava que eu falava, tá falando grego, não tô entendendo nada. Teve uma situação, por conta às vezes do grego,
engraçada ou constrangedora que quando você veio aqui pra Grécia? Logo que você veio? Cara, teve uma situação que nós tivemos a oportunidade de ter um treinador brasileiro aqui na época, foi até o Zico, que era o nosso treinador na época, né? E a gente tinha tradutor, né, para traduzir, como a gente não falava o grego, tinha um tradutor que, quando os gregos falavam, ele traduzia para nós em portunhol, né, que ele era do Uruguai. E quando o treinador Zico falava, ele traduzia para os gregos. Aí teve uma situação que a nossa equipe não estava vindo bem no jogo, e o Zico começou a falar, começou a cobrar a gente, tudo, e tinha eu e mais 2 brasileiros, e nós entendemos tudo que estava falando, né? Só que aí ele falou para esse ditado para os gregos: parece que eu tô falando grego. Nós, os brasileiros, começamos a dar risada, né? Porque para nós esse ditado faz sentido, mas para os gregos não. Essa situação na hora foi muito engraçada, porque os gregos ficou sem entender, assim, tipo, como tá falando grego? A gente não tá entendendo nada, tal. Então a situação foi muito engraçada. Nos dias de treinos, como que era nos dias de treinos aqui na Grécia? Era diferente do Brasil, por conta de ser um futebol europeu? Sim. Por ser um futebol europeu, é um futebol muito diferente do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é um futebol mais aberto, tem contra-ataques, tem mais em velocidade. O futebol europeu é um futebol mais tático. O que eu notei a diferença aqui, que às vezes no período do verão aqui, nós treinávamos 7 horas da noite. Isso pra mim era uma novidade, não estava acostumado a treinar esse horário, então, por causa do calor, como aqui na Grécia faz muito calor, então, ou às vezes a gente treinava 7 horas da manhã, ou 7 horas da noite, cara. Então isso daí pra mim foi uma novidade totalmente diferente, também até para poder suportar o calor que faz aqui na Grécia. Que eram os horários mais razoáveis do verão. Isso, que tava mais fresco naquela época, até porque a gente ia fazer a pré-temporada fora da Grécia por causa do calor, né? Se não me engano, nós fomos 2 vezes fazer a pré-temporada na Áustria, por causa que o calor na Grécia para treinar é muito insuportável. Como a gente falou dos dias de treinos, como eram os fora dos treinos? Com um idioma diferente, com língua diferente, como que era isso? Como eu falei, eu tive bastante dificuldade com o idioma. Eu comecei a estudar um pouco grego na época que eu cheguei aqui, só que eu achava muito difícil. E naquela época eu convivia com bastante brasileiro. Então aí eu acabei deixando o idioma um pouquinho de lado, porque sempre que tinha brasileiro que morava mais tempo aqui, sempre que precisava, eu pedia ajuda para eles, tudo tal, e aí eles me ajudavam, mas é um idioma, para quem não conhece, como eu não tinha conhecimento na época, eu achei muito difícil de falar um pouco grego. É difícil mesmo. Bom, já que a gente falou de fora dos treinos, como era fora dos treinos, me fala, o que você achou da comida grega? Rapaz, eu vou falar pra você que eu me apaixonei pelo tal do souvlaki, cara, que é o churrasco grego. Lá no Brasil a gente comia lá, né, só que não é o verdadeiro, no Brasil nós comia o nosso pão francês, né, que é o pão francês com o rodízio de carne, lá, com o guiro de carne, né. Agora, quando eu cheguei aqui na Grécia, quando eu comi pela primeira vez o churrasco grego, o souvlaki, cara, eu me apaixonei. Eu sou apaixonado mesmo pela merida, pela porção, merida gyro hirino, cara, que é a porção de porco mesmo, cara. Se deixar, eu como toda semana. Tem alguma comida que você achou diferente ou estranha aqui na Grécia? Você falou, porra, não é essa muito... não dá pra comer? Cara, eu caí num golpe, eu fui fazer um pedido pelo aplicativo, e aí tinha uma comida lá tal, chamada cocorete. Caraca, eu falei, pô, deve ser alguma coisa do frango. Pedi, cara. Quando chegou a comida em casa, eu dei a primeira garfada, não gostei, cara. Não aconselho, cara. Se vierem para a Grécia, não peça cocorete, pessoal. Ó, é horrível. Pra quem não sabe, são as tripas do carneiro. Eles aqui tem muito costume na Páscoa de pegar o carneiro, tirar, limpar por dentro e fazer. E é uma coisa, não é muito bom, sabe?
E eu, por não saber o que que era, falei, vou pedir isso aqui. Cara, vendo lá na foto, tava bonito, mas... Pode ser bonito, mas às vezes não é uma coisa muito boa. Saborosa, né? Verdade. Como a gente tá falando de comida, a comida do Brasil e da Grécia são comidas bem distantes às vezes. Você cozinhava aqui? Conseguia encontrar as coisas para cozinhar aqui na Grécia? Cara, comida brasileira? No primeiro ano aqui que nós chegamos aqui, cara, eu praticamente trouxe uma mala só de feijão, né? Que eu falei que o feijão não pode faltar, cara. Nosso feijão brasileiro não podia faltar. Então eu praticamente fiquei um ano sem comer comida brasileira. E eu não cozinhava, só minha esposa que cozinhava. Então aí nós encontramos arroz, trouxemos o feijão brasileiro. Mas na concentração eu tinha um pouco de dificuldade porque eles não faziam feijão, né? Então era só muito macarrão, muita massa, muita pasta, esse negócio. Eu pedia pro chefe lá na época fazer arroz pra mim. Eu comia arroz com molho de carne moída e algum pedaço de carne, né? Porque eu não tava adaptado com a culinária grega e tal. E aí eu comecei a cozinhar depois que eu fui aprender a fazer comida aqui, porque eu comecei a sentir bastante saudade da comida brasileira. Achei lugares, perguntando para outras pessoas que vendia coisas do Brasil, tal. Tem um mercado que vende coisas brasileiras aqui e tal. Então, mas mesmo assim ainda eu sinto muita falta da comida brasileira, de chegar num final de semana, ir pra feira, comer um pastelzinho com um caldo de cana, aquele quarta-feira e sábado encontrar aquela feijoada. A gente sabe que o nosso país tem variedades de comida, né? Então é uma das coisas que eu sinto muita falta do nosso país. Porque aqui na Grécia eles não têm costume de colocar arroz, feijão junto. Ou às vezes um arroz junto com carne, Exatamente. Um frango. Ou é um feijão, uma lentilha, só com pão, com massa, esse tipo de coisa assim. Eu tinha um preparador físico que perguntava pra mim o que eu comia nas minhas refeições, né? Eu falava arroz, feijão e carne. Ele, todo dia, o brasileiro come arroz, feijão e carne. É uma coisa totalmente diferente. É. Voltando um pouquinho pro futebol, como você compara o futebol grego com o futebol brasileiro? O futebol grego, ele é um futebol mais tático. Ele é um futebol mais posicionado. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu era lateral esquerdo. E por eu ser um lateral muito ofensivo, eles não gostavam que o lateral fosse muito ofensivo, eles mudaram minha posição para ponta esquerda. O futebol brasileiro é um futebol mais aberto, onde as equipes se expõem mais para tentar a jogada, tanto nisso daí acaba tendo muitos contra-ataques no futebol brasileiro. Aqui no futebol europeu, uma das coisas mais difíceis de se ter era contra-ataque, pelo menos que eu via na televisão, nos jogos também não tinha contra-ataque porque sempre as equipes estavam bem posicionadas. Eles gostavam de jogar mais fechadinho. Mais fechadinho, exatamente. Cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado. Isso, sem abrir espaço para a outra equipe ter o contra-ataque. A torcida aqui na Grécia é mais apaixonada pelo futebol do que os brasileiros. Como você poderia comparar a torcida grega com a torcida brasileira? Cara, em termos de paixão, eu acho que as duas torcidas são apaixonadas. Mas em termos de respeito, eu acho que o torcedor grego tem mais respeito pelos atletas. Infelizmente, isso é um problema que a gente tem da nossa torcida brasileira. Que tipo assim, você pode jogar 10 anos numa equipe, ganhar títulos e tal. Um ano que você não vai bem, a torcida já começa a pegar no seu pé, já começa a querer que você vá embora. Aqui eu passei 3 anos no Olympiacos. Eu tive a oportunidade de disputar dois campeonatos da Champions League. Eu fiz um gol aqui na época de 2009 que classificou o Olympiacos para a fase de mata-mata e tal. Depois eu fui embora, fui embora em 2011 da Grécia. Cara, eu voltei para a Grécia agora em 2023, cara. O pessoal tem o mesmo carinho de quando eu jogava. Parecia que eu ainda estava jogando, porque era o mesmo carinho que eu tinha na época que jogava. E lá no Brasil, não. No Brasil, você passou pela equipe,
já era, o torcedor já não lembra mais de você, porque eu até entendo um pouco, por causa que no Brasil a rotatividade de atletas é muito grande, entendeu? Então, mas o que falta um pouco na torcida brasileira é ter mais respeito pelos atletas, porque todo atleta que passa por uma equipe, ele vai deixar algo de bom ou algo de ruim, mas a maioria das vezes o atleta fez algo bom e ele merece ter um respeito pelos torcedores. Porque aqui na Grécia, você já vindo de fora, tanto da América Latina quanto em outros países, principalmente do Brasil, só de você vir para cá já é uma responsabilidade maior, eles já botam um peso em você. Então, isso muitas vezes difere do futebol brasileiro. Fala galera, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está assistindo a gente, compartilhando o nosso, né, nosso conteúdo. Exatamente, ativando o sininho, fazendo comentários, dando joinha, enfim. Vamos participar, pode chegar, pode fazer pedido, pode dar opinião, pode falar mal também dele, entendeu? Pedir dinheiro, só não sei se vai ter. É isso, chega junto e muito obrigado a todos que já estão compartilhando e estão dando aquela força pro canal, ok? Isso, deixa seu comentário que isso ajuda muita gente no YouTube a ter engajamento pra gente poder produzir mais vídeos pra vocês, mais conteúdos. Exatamente, pra cima. E segue, né? Ative o sininho, pediu, esqueci. Aqui vai estar aqui o nome aqui, entendeu? @ no Instagram, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, e é isso. Muito obrigado por tudo. Vamos?